Primeiro a gente tem que separar que ser vítima é diferente de ser vitimista, né? Isso aí. Todos nós que somos sobreviventes fomos vítimas, né? Somos vítimas, mas é diferente de se vitimizar. Se vitimizar é o quê? É você pegar, independente do que você viveu, se é com uma mãe narcisista ou não, e ficar naquilo ali, querendo atenção, querendo afago, querendo ser maternado. Eu acho que todo vitimista, no fundo, ele quer ser maternado. Ele não teve a atenção que precisava na infância, dentro dele tem uma criança que foi machucada e ele quer atenção. Olá, tudo bem? Tudo bom, querido? E com você? Tudo jóia. Um prazer ter você aqui conosco. Desde já te agradecer por você ter aceito o nosso convite de trazer a sua história, de trazer as suas informações, a sua experiência, porque a gente consegue entender que tudo que a gente passa na nossa vida serve de bagagem para a nossa vida, para o nosso próprio crescimento e também para a vida de outras pessoas. Então, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite e, desde já, te deixar muito à vontade para você dar suas considerações, para você falar da sua formação, para a gente já começar a dar um pontapé na nossa live, tá bom? Fica à vontade. Obrigada pelo convite. Bem, eu sou a Certo. Virginia Cotter, eu sou sobrevivente de uma mãe narcisista, de um pai psicopata, também sou autora do treinamento online Como Superar Mães Narcisistas, sou terapeuta Ayurveda e também estudante de psicanálise. Espero Muito poder bacana. falar com vocês aí no tema Filhas de Mães Narcisistas, Com para conhecer um certeza. pouquinho. Virgínia, eu gostaria que, antes da gente entrar dentro das perguntas que nós vamos fazer para você, eu queria que você fizesse um breve resumo da sua história, né? Dar uma pincelada, para que tem algumas pessoas aqui que nem sabem o que significa esse transtorno de personalidade narcisista. Talvez ainda algumas pessoas não conheçam a sua história. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente de uma forma assim, bem resumida, a sua passagem, tudo que você passou para você chegar até o dia de hoje, tá bom? Então, em 2017, eu descobri o tema, né, Mães Narcisistas, através de uma amiga que é psicóloga. Estávamos tentando desenhar aí o perfil da minha mãe, que eu sabia que tinha algo disfuncional. A princípio, em 2016, já estava dando uma pesquisada, achava que seria algo voltado para psicopatia, até que em 2017 nós chegamos a essa conclusão, né? Daí o mundo virou de cabeça para baixo, né? Porque a gente descobre que a vida inteira, a nossa vida foi manipulada. A gente nunca pôde ser quem a gente sempre foi, né? Tivemos Sim. aí que esconder a nossa real personalidade, o nosso jeito e muita alienação por parte dessa mãe narcisista. Dali então, eu já tinha passado por alguns episódios de memórias onde eu desconfio que eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, que hoje é falecido, né, mas era pedófilo, psicopata. Então eu tive um gatilho emocional assistindo uma novela, e ali foi só mais algo para eu questionar por que minha mãe não evitou isso, por que ela não me salvou, né? E ali sempre tinham recortes de memórias que eu nunca tinha resposta. Eu era trancada no banheiro e eu não me recordo do motivo quando eu era criança, como punição. Então sempre tiveram muitas perguntas sem respostas e eu nunca questionei a minha mãe, porque eu fui treinada, né, para não questionar. Eu fui alienada pela minha própria mãe a ser só submissa e jamais questionar qualquer coisa que ocorresse no meu passado. Então eu tinha essas lembranças, meu pai me arrastando da casa da vizinha, eu chorando muito, ela me dando banhos de assento e eu com muita dor nas minhas partes íntimas. Então, sempre tive esses questionamentos. À medida que ela foi envelhecendo, ela foi ficando pior no sentido de fazer campanha difamatória, de falar mal de mim para outras pessoas, de dissimular muitas situações, de querer se colocar sempre como vítima e sempre, de alguma forma, usando meias verdades para fazer muitas mentiras, né? E eu nunca compreendia isso. Achava sempre que era sem querer. Quando chegou a esse diagnóstico,
Então, eu comecei a estudar, não tinha na época profissionais que compreendessem, então eu tive que buscar a minha cura sozinha. Porque realmente eu vi que muitos terapeutas invalidam os sobreviventes, dizendo que mãe é mãe, que toda mãe erra tentando acertar, que ela não fez por mal, sendo que o transtorno de personalidade narcisista é algo grave, é algo dentro do DSM-5 que está lá junto com a psicopatia, né, do lado da psicopatia. Então, não tem como fingir e dizer para o paciente que, olha, coitada, ela sofreu muito no passado e está tudo bem, você tem que se submeter a isso. Não existe isso, né? Mas, infelizmente, é o que muitas vezes acontece. Então, por ter sido invalidada, por ter passado, eu cheguei à conclusão de que eu ia ter que dar meus pulos para mim realmente superar isso tudo. E aí foi quando eu comecei a estudar realmente o tema e em busca de cura mesmo. E mais para frente eu achei uma terapeuta que compreendesse, mas foi depois de mais de um ano da descoberta. Interessante. Virgínia, me fala mais ou menos com quantos anos que você começou a ter uma recordação de que sua mãe era uma mãe diferente das outras, que você conseguia enxergar nas suas amigas, pessoas do rol das suas amizades. A partir de quantos anos que você começou a perceber isso? Eu tenho memórias desde 2 anos e meio. Uma casa onde a gente morava, na capital. Dali eu já tenho muitas recordações. Tem recordações de maus tratos de uma tia que morava no mesmo prédio. Tem recordações da minha infância onde a minha mãe me acolhia, porque ela é uma narcisista oculta, não é a patológica, ela tem traços de psicopatia, ela não é só narcisista, ela tem traços de psicopatia. Mas as memórias que eu tenho da infância em relação a ela são memórias dela fazendo minha mamadeira, me acolhendo num dia de chuvoso, né? Me acalmando, principalmente na frente das pessoas, dando comidinha na boca, ao mesmo tempo me trancando no banheiro para me punir, ao mesmo tempo me largando na feira e ficar de longe rindo, né? Achando engraçado o meu desespero. Então sempre foi um misto de confusão na minha cabeça. Que uma hora ela me tratava bem e uma hora ela me tratava com atos perversos que estão mais assim, mais puxado para o lado da psicopatia do que do próprio narcisismo. Essas punições, quando tem um nível de tortura muito grande, já dá um abraço lá na psicopatia. Entendi. Você falou que você conseguiu descobrir a questão do transtorno de personalidade narcisista da sua mãe através de uma terapeuta. Essa terapeuta, ela conseguiu definir o perfil dela logo de imediato, ou ainda teve um pouco de resistência, ainda tentou achar outros mecanismos para ter um laudo final, ou não? Ela logo detectou que sua mãe tinha esse transtorno? Não. A princípio, nós nos esbarramos nas mães tóxicas, né? E mergulhamos no tema mães tóxicas até que a gente chegou realmente no tema mães narcisistas. Foi em 2017. Mas ela conviveu muito com a minha mãe, né? Ela é amiga minha da adolescência, né? Desde os 13 anos de idade. Então eu morei 10 anos na mesma cidade que ela conviveu e lembra de algumas atitudes bem, diria assim, na época estranhas, né? Que ela recorre. Então, nesses bate-papos com ela foi identificando, né, que tinha uma disfuncionalidade, e aí nós chegamos a princípio no tema mães tóxicas. Até porque não tem material na própria psicologia. Nós achamos pela internet, ela achou na internet, porque se estuda no DSM-5 quando se estuda, né, o transtorno de personalidade narcisista, mas não é falado no contexto familiar. Então, quando você pensa no narcisista, né, no estudo da faculdade, é aquele cara, né, fortão, que lembra o Johnny, o bravo, aquela pessoa que se acha, né? Sim. Lá aparece um mito de Narciso só. E é muito triste isso, porque a realidade é bem diferente. O Brasil está bem atrasado em relação ao estudo do transtorno de personalidade narcisista, né? Tanto que tem pouquíssimos livros, a maior parte dos livros que tem esse conhecimento são de fora, né? São dos Estados Unidos, enfim, na língua inglesa. E aqui realmente tem pouquíssimo conhecimento. Foi pesquisando muito mesmo, assim, pela internet que a gente chegou.
né, a essa descoberta. É bom você falar essa questão do terapeuta, porque há muitos filhos e filhas de mãe narcisista que acompanham os nossos perfis, e eles talvez tenham uma dificuldade enorme de encontrar profissionais nessa área, de que realmente entenda o sofrimento que esse filho passa. Porque realmente é aquilo que você falou, eles acabam sempre, de uma certa forma, puxando sempre para o lado da mãe e do pai. É o que você falou aqui no início da live. Ah, pondera, porque é pai, é mãe, né? Todas aquelas desculpas. E isso, para o filho que ouve, ele sai do consultório de uma maneira muito frustrante. Então é importante, sim, Virgínia, eu estava assistindo a algumas lives suas, dei uma pesquisada no seu canal, e você realmente tem sido o canal, vou botar assim, dentro da área psíquica, também dentro da área espiritual, emocional, para a vida dessas pessoas. Então, fico muito feliz, assim, em parte, né? Pelo seu sofrimento, mas que através do seu sofrimento você tem trazido consolo para corações de muitos filhos e filhas de mãe narcisista. Eu queria saber o porquê que você decidiu, então, ser terapeuta. Eu acredito sim que foi por causa dessa questão que você passou na sua vida, mas por que você escolheu essa especialidade? Então, na verdade, quando eu descobri o narcisismo, eu fiquei pensando, não deve acontecer só comigo, né? Não sou aí a rainha do Nilo, com certeza tem mais pessoas. E aí eu tive a ideia do canal de contar, a princípio, eu só quis relatar o que eu vivi para ter uma dimensão de que se tinha outras pessoas que passavam pelo que eu passei. Então eu iniciei o canal, acho que no final de 2017, ou no início de 2018, e dali, cada vez mais eu fui estudando, e já queria há algum tempo, né? Na época eu fazia faculdade de nutrição, e aí no 5º período eu desisti e resolvi abraçar a psicanálise. Nesse meio tempo eu me formei como terapeuta Ayurveda, que já era um sonho bem antigo, né? E não tinha aqui no estado ainda a formação, e a formação só chegou em 2019 aqui no estado, aí eu fiz a formação, em 2019 mesmo eu também iniciei aí a psicanálise. Foi também para compreender mais da mente humana, né? Mais profundo. O Ayurveda é uma terapia complementar, uma filosofia médica, né? A filosofia médica mais antiga da humanidade, onde nós estudamos o corpo e a mente, né? Não se separa o corpo da mente. E a psicanálise é voltada realmente só para a mente. Então, tem muitos aspectos dentro da psicanálise que ajudam muito os sobreviventes na questão de você voltar atrás e refazer alguns caminhos para ter uma qualidade de vida psíquica melhor, uma qualidade de vida em relação aos traumas, a superação desses traumas, em relação à superação da depressão, da ansiedade, da fobia, né? Isso tudo foi para compreender e poder auxiliar. Porém, não pretendo entender. Realmente, o que eu gosto de fazer é o treinamento que eu já tenho, e eu só quero apenas trazer mais exercícios, né, com conhecimento da psicanálise, para que esses sobreviventes consigam também superar os seus traumas através do treinamento. Essa é a minha meta aí, mais para frente, quando estiver concluído. Muito bom. Virgínia, você passou por uma infância, uma adolescência, uma juventude, você ainda é jovem, mas voltamos um pouquinho uns anos atrás, bem pesada. A sua história de vida foi bem pesada. Quando você descobriu que sua mãe tinha esse transtorno de personalidade narcisista, qual foi o tipo de sentimento que existiu dentro de você? Dor. Se resume a dor, né? Depois da dor, raiva, depois, não raiva exatamente só dela, mas raiva do tempo perdido. Eu não tenho raiva dos traumas, porque já foi há muito tempo, né? Eu não posso mudar. O que realmente me pegou muito na época foi a questão do tempo perdido, que eu achava que eu jamais iria recuperar os anos, que descobri aos 34 anos. Então eu achava que passei 10 anos doente, né? Entre idas e vindas numa cama com depressão, tive fibromialgia que arrasou com a minha saúde. Então todos os anos que você perde em relação a doenças, é o que mais, pelo menos para mim, foi o que mais pegou, né? Eu tinha raiva não exatamente dela, mas do dano na minha saúde,
porque, né, infelizmente, para a gente viver bem, a gente tem que ter saúde. Com certeza. Foi o pior para mim. E olhar para trás e ver que eu não tinha como recuperar. Eu perdi boa parte da infância da minha filha mais velha, que hoje tem 19 anos, porque eu realmente estava dopada de remédios para não cometer suicídio. E esse tempo, que foram uns 3 anos que eu fiquei assim, em estado bem dissociativo, de cama, ruim, que eu tenho poucas lembranças da infância da minha filha. Eu não curti a infância, enquanto a minha mãe estava roubando meu papel de mãe, cuidando dela, né? É isso que ela sempre quis, né? Roubar a minha filha mais velha. Então, esse tempo, esses 3 primeiros anos da vida dela, de 2 até os 5 anos, é um tempo que eu não posso voltar, que eu perdi de contato com a minha filha. Essas foram as piores dores, né? A do tempo, de você perder tempo sendo enganado, e na saúde. Que eu acho que pode ter sequelas para o resto da vida, né? Se você não tiver bons profissionais, boas ferramentas para você se tratar, você tem saúde sequelas. Emocional. A física também, que muitas doenças, Sim. elas partem das doenças psicossomáticas, né? Então, eu acho que o maior prejuízo. O resto tudo a gente recupera, agora o tempo é irrecuperável. A menos que você tenha um olhar positivo, que é daqui para frente, é um renascimento, literalmente é um renascimento. É isso aí. Virgínia, você teve o contato zero com a sua mãe, você utilizou o Pedra Cinza. Qual foi um dos 2 mecanismos que você usou? Usou os 2? Como foi? Então, quando eu morava com ela, eu saí do cativeiro em 2007, sem saber que era cativeiro. Eu já utilizava Pedra Cinza sem saber. Desde a minha adolescência eu já usava Pedra Cinza e eu não sabia o que nome era. Mas eu sabia que tudo que eu contasse, ela contava para os outros, eu sabia que ela ia torcer tudo. Então eu não contava nada para ela. Só passava assim, o dia trabalhando, estagiando, à noite eu ia para a escola e depois trabalhava, chegava, ia sair com os amigos. Então, todo o tempo que eu morei com ela, eu tinha, assim, bem pouca convivência mesmo. Então, quando eu descobri, eu não optei pela Pedra Cinza, porque realmente meu foco era o contato zero. Eu só estava me organizando mentalmente, né? Antes de encerrar a relação com ela, eu queria fazer algumas perguntas para ver a reação dela, né? Sem ela saber que eu tinha descoberto. Aí ela já ficou com a anteninha ligada, de que eu já tinha descoberto pelas perguntas que eu fazia, e aí ela iniciou o contato zero, não fui eu que iniciei. Quando eu fiz o primeiro vídeo, que nem foi sobre mães narcisistas, que foi contando a minha história, nem falar sobre narcisismo eu falei só sobre o recalque, enfim. Ela já iniciou o processo na verdade não foi contato zero, né, foi tratamento de silêncio. Ela queria que eu apagasse o vídeo, né, como eu não cedi, ela me descartou. Então, no descarte ocorre o contato zero, né? Então, ela me usou enquanto precisou e, enfim, quando eu não fui mais útil, ela me descartou. Essa característica em março de 2018, se eu não me engano. Março de 2018. Bem recente, depois, né, nunca mais, Virgínia? Vai fazer o quê? 2 anos. 2 anos. E como foi como foi você lidar com o luto da sua mãe? Um luto de uma mãe viva. Como foi para você? Conta pra gente essa experiência. Porque eu acho que de todo o processo, esse é o mais doloroso. Eu fiz esse luto emocional, né? Mas as primeiras semanas eu ficava muito preocupada se ela estava bem, se ela estava tomando remédio, se ela estava sofrendo. Então eu sofri mais por não ter contato e saber que de alguma forma ela poderia estar precisando de mim. Enfim, as 3 primeiras semanas, o primeiro mês foi o mais difícil. E depois que eu decidi fazer o luto, eu fui trabalhando a raiva, né? Porque tem no processo de luto a raiva, que foi algo que me marcou muito também, que eu realmente passei por um processo de muita raiva. Fui drenando essa raiva e, por final, eu aceitei, né? No final desse processo de luto, teve a aceitação. Mas o mais difícil para mim foi saber se ela estava bem, se ela não estava, se ela estava precisando de mim. Você é filha única? Por parte dela, sim. Por parte paterna, não. Entendi. Eu vi na sua entrevista que você deu no programa da Luciana Gimenez, Super Pop,
sobre a questão do seu pai, né? Vamos falar de sua mãe, mas um pouquinho também do seu pai. De tudo que você passou, de todo o abuso você teve, né? No final, ali no caixão, você conseguiu perdoar o seu pai. Você já vinha já com esse pensamento, ou esse perdão, esse sentimento do perdão, nasceu ali na hora em que você o veria pela última vez? Foi na hora, não foi nada. Ele já estava doente há um tempo, mesmo doente, ainda meu sentimento era de pena, era de, nossa, ainda bem, né? Não vai fazer mais vítimas. Ele estava na cama, impossibilitado de cometer qualquer crueldade. Eu pensava isso. Quando eu vi o caixão descendo, eu vi que aquilo ali era o ponto final, que não tinha mais o que eu perguntar, não tinha eu falar do amor de Cristo para ele, não tinha eu nada, simplesmente acabou mesmo. Ali eu vi que era um ponto final, que depois, e eu nunca tinha presenciado o velório de alguém próximo, eu nunca tinha ido, nunca tinha vivenciado o luto na minha vida de ninguém. Então foi a primeira vez que eu vivenciei de fato um luto. E só lá que eu tive dimensão que acabou, ali é o ponto final mesmo. Não tinha mais o que perguntar, o que questionar, eu não tive tempo de dizer, olha, eu te perdoo, nada. Então me marcou muito esse episódio, muito mesmo. Sim. Foi bem dolorido. E depois que você tirou esse peso, né? O peso da raiva, o peso da mágoa, o peso de tudo que você passou, quando você o perdoou, qual o sentimento também que você sentiu? Então, quando ele morreu, eu não sabia que eu tinha sido abusada sexualmente, só tinha as lembranças dos banhos de assento, dele me arrastando na casa da vizinha, quando minha mãe ia trabalhar, ele chegava mais cedo a me buscar, meu desespero. Eu sabia que poderia ter acontecido algo, só que eu achava que eram lembranças perdidas. Até que eu assisti a novela, tive febre, quando eu assisti a novela onde tinha um episódio onde a moça fazia uma regressão e descobria que o padrasto tinha abusado sexualmente. Eu achei estranha aquela febre. No outro dia eu tive febre de novo, porque foi a continuação da cena. Então, quando eu e essa psicóloga amiga, nós fomos montar esse quebra-cabeça, a gente chegou à conclusão de que é bem provável que sim. Só que quando ele veio a óbito, foi bem antes, então eu não tinha dimensão que eu tinha sido abusada sexualmente. Não tinha noção de que eu tinha sido vítima de incesto. Então, o perdão que eu dei ali foi da raiva que eu tinha dele, sem saber por que eu tinha. Sem saber. Uhum. Eu tinha raiva porque ele tinha tentado estuprar minhas amigas, que ele tentava passar a mão quando elas eram crianças. Isso tudo foi me nutrindo muita raiva dele. Porém, só depois que eu descobri tudo e fui atrás da minha história, fui atrás de amigas de infância que eu não tinha mais contato, que eu fui descobrir que ele fez várias vítimas, amigas minhas de infância. Mas eu só descobri isso depois, quando fui montar esse quebra-cabeça. Então, quando eu perdoei, foi o perdão da raiva que eu tinha dele, sem saber por que eu tinha raiva. Compreendi. Virgínia, o pessoal está entrando aqui, tanto eu quanto você, nós queremos agradecer por todos vocês que estão nos assistindo nesse momento aqui, na nossa audiência, tanto do Instagram da Virgínia, quanto no Instagram aqui, seja diferente, faça diferença. Sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo algumas perguntas para a Virgínia para a gente chegar ao ponto do tema da nossa live. Tá ok, pessoal? Virgínia, na entrevista que você deu na Luciana Gimenez, você falou que a sua mãe, ela não fala mais com você. Praticamente vocês não se falam. Tem mais ou menos, acredito que uns 2 anos essa sua entrevista, ou tem mais tempo? Da Luciana foi esse ano. Foi esse ano. Como está a sua relação hoje com a sua mãe? Mudou alguma coisa? Continua da parte dela aquela questão de te manter distante dela? Fala pra gente um pouquinho como está hoje a sua história com a sua mãe. No contato zero, como foi desde o princípio. Ela realmente me descartou. Depois disso, logo depois desse descarte, como ela tentou, fez o tratamento de silêncio, viu que não deu certo, fez o descarte, tentou triangular com a minha filha, foi no conselho tutelar me denunciar por maus tratos. Minha filha tinha na época, acho que 16 anos, viu que também não deu certo, aí ela desistiu. No primeiro ano desse contato zero, ela viu que usou todas as artimanhas possíveis, ela viu que realmente não teve resultado. A minha filha não caiu, né, na triangulação dela, então ela desistiu.
Depois disso, nunca mais tive notícia, não sei absolutamente nada. Não tenho contato com pessoas que possam me trazer notícias dela, até porque as pessoas me conhecem, né? Sim. Quem me conhece pessoalmente sabe que quando eu não gosto, não gosto. E se falar algo que não deve, eu vou ser bem franco, vou falar, olha, não quero saber. Então, nunca fui incomodada. Uhum. Ninguém da família, até porque a família sempre fui a ovelha negra, sempre fui a loucona da família. Então, todo mundo, possivelmente da família, acredita piamente nela, acredita que eu sou loucona mesmo e que isso tudo é fruto da minha imaginação. Então, eu sempre Uhum. tive isso na minha cabeça, de que as pessoas da família não iriam me apoiar. Eu nunca duvidei disso. Então, isso já era um conforto para mim de saber que não seria diferente. E muita gente na minha família também é disfuncional, então eu também não faço questão, né, Uhum. de ter contato, porque são pessoas que têm algum grau de disfuncionalidade também. É interessante porque, tipo, geralmente o filho que faz essa questão do contato zero com a mãe. No seu caso foi o contrário, a sua mãe que quis ter esse contato zero com você. Como é que você lida com isso? Saber que sua mãe te espelhe? Nossa, no Hoje? começo foi horrível. Hoje eu dou graças a Deus, porque diante de dos meus alunos, meus pacientes, do público, né, do canal, que sofrem com a perseguição da mãe narcisista de ir na porta, fazer escândalo, de ter que chamar polícia. Eu tenho uma aluna que está com medida protetiva da mãe, porque ela fazia no trabalho, fazia barraco. No início foi doloroso, né? Saber que você só foi um objeto, doeu demais, mas depois que você compreende tudo que está no entorno do narcisismo, você dá graças a Deus. É Porque verdade. poderia estar passando uns bons bocados com ela me enchendo o saco, né, perturbando, visitando, ligando, mas eu sabia que ela não ia fazer isso porque ela é muito orgulhosa. Ela jamais iria se rebaixar para ir atrás de mim. Antes de descobrir o narcisismo, ela já tinha me dado tratamento de silêncio. Em 2011, mais ou menos, minha filha tinha 7 anos, essa mesma filha, que com 16 ela fez no Conselho Tutelar, quando ela tinha 7 anos, ela foi no Conselho Tutelar denunciar também, querendo a guarda dela. Uhum. Porém, foi tudo por água abaixo, né? E aí, nessa época, por eu ter contado o que ela fez para a melhor amiga dela, ela ficou 6 a 8 meses, agora não lembro direito, sem falar comigo. Tratamento de silêncio. Por eu ter contado para a melhor amiga dela o que ela fez. E aí, quando ela precisou mostrar pro namoradinho dela da época, né, o pretendente dela, de que que ela era normal, porque a maior máscara do narcisista é a normalidade, né? Para ela mostrar que ela era normal, ela tinha que conversar com a filha, né? Seria estranho ela não conversar com a filha. Então ela ficou uns 6, 8 meses sem falar comigo, bateu na porta da minha casa, como se fosse ontem, a última vez que ela foi na minha casa, e aqui para conhecer fulano de tal. Olha aqui, foi lá, me apresentou como se tivesse ontem vindo à minha casa, porque ela precisou mostrar que ela era normal. Daí Aham. ela entrou na minha vida novamente, já estava casada e tudo. Virgínia, geralmente pessoas que têm família disfuncional, pais narcisistas, que sofrem de relacionamento abusivo, têm a tendência a não querer ter filhos. Você tem quantos filhos hoje? Conta um pouquinho para a gente dessa sua história, da sua parte maternal com seus filhos. Por que você decidiu ser mãe? Fala para a gente. Então é bem comum realmente esse sentimento na verdade, muitas não têm conexão com a maternidade, porque não tiveram essa conexão na Uhum. infância com a mãe, outras por medo, a maioria por medo. Porém, eu desde muito, quando eu me entendo por gente de criança, meu sonho sempre foi ser mãe. Eu sempre falava que meu maior sonho era ser mãe. Eu brincava muito de boneca, enfim, eu sempre dizia, e com 15 anos eu já tinha saído de casa, já tinha me casado, né, já tentava engravidar, não conseguia engravidar, engravidei com 17 anos, tive minha primeira filha com 19, e 10 anos depois eu tive mais outra filha. Que Mas sempre bacana. foi minha vontade, sempre foi um desejo que eu sempre tive. Me realizei muito como mãe.
Muito bom. Suas filhas lidam bem com essa questão de não ter contato com a avó? Sim, a mais velha não sofreu bastante, porque, como eu disse, ela roubou a minha maternidade bons anos, né? Então ela tinha um elo emocional muito grande com a minha mãe. A mais Uhum. nova não, nunca gostou da minha mãe, a gente via isso. Ela também não gostava. Eu acho que se ela continuasse tendo contato, seria a bode expiatória. Ela iria fazer minha filha mais nova de bode expiatório. As duas nunca se entenderam direito. Então ela não gostava, ela também nunca abraçou, nunca beijou, nada. E fazia a menina chorar, dizendo, seu desenho tá feio, quando a gente não dava presente, né? Seu desenho Uhum. tá horrível, ela criança. Dava alimentos que ela tinha alergia, né? Coisas Meu para Deus. prejudicar. Já a mais velha não, sempre foi a dourada dela. E a mais velha realmente sofreu, por fim compreendeu. Compreendeu da pior forma possível, porque para querer me prejudicar, essa minha filha mais velha veio de outro casamento. Ela entrou em contato com o meu ex-marido para inventar uma história sobre a minha filha para querer me prejudicar. Só que era mentira. Uhum. Esse pai ficou preocupado, né, fez contato, ele mora em cidade diferente, com a minha filha, contou tudo, e ela começou a chorar e falou: não acredito que a minha avó falou isso para você, nunca aconteceu isso. Então ela mesma provou um pouco do que ela é capaz para querer me prejudicar, até inventar histórias mirabolantes que a minha própria filha poderia desmentir, né? Com Então isso foi certeza. um ponto bem, bem forte nessa separação Certo. das duas. Virgínia, depois de tudo que você nos falou aqui, eu fiz questão de fazer essas perguntas para a gente entrar agora no tema. Quando foi que você decidiu, então, ser diferente e fazer a diferença em sua própria vida depois de todo esse seu histórico que você passou? Eu tinha duas opções. Ou eu ia morrer aos poucos e entrar numa depressão profunda novamente, ou Uhum. eu teria que arranjar uma forma de superar isso tudo. E eu optei pelo mais difícil, que é superar isso tudo, né? Então eu falei, não, tenho que fazer algo. Tem muita gente que, à medida que eu ia colocando os vídeos no YouTube, eu ia percebendo que tinha muita gente sofrendo, que muita gente precisava de informação. Na época, acho que só tinham 2 canais que falavam sobre o narcisismo quando eu comecei. Hoje tem vários canais falando de narcisismo, de mães narcisistas. Você foi uma Então, das pioneiras. então eu senti a necessidade de divulgar. Eu falava, não, eu não quero só a salvação para mim, eu quero levar isso para outras pessoas, porque a culpa que se carrega é muito grande até descobrir, né? Porque a gente pensa que Sim. nós somos as pessoas erradas da história, né? Que nós que somos as filhas ingratas, as filhas más. E quando nós descobrimos a verdade, nós percebemos que não somos a pessoa errada da história, né? E isso cura doença. Se livrar da culpa cura doenças, né? Então eu quis muito fazer a diferença divulgando e criando o meu próprio método de cura emocional, né? Não cura de traumas, né? Mas cura Uhum. emocional. É você aprender a se amar e saber que todo o amor que você não recebeu a sua vida inteira, você pode doar esse amor para você. Porque a gente aprende a não se amar também. O mundo gira em torno só da mãe narcisista. E a Sim. gente sequer teve a construção do próprio. É, o tema da nossa live é vitimistas do narcisismo materno. Eu divulguei em alguns grupos no Facebook, e aí teve uma pessoa lá que fez a seguinte pergunta: vitimistas? E assim, eu acompanho muito os grupos no Facebook, eu vou falar assim com muito carinho e peço que as pessoas consigam me compreender. Eu percebo, Virgínia, um peso muito grande de raiva, que é normal, como você falou, que quando você descobriu isso tudo, esse sentimento vem, é fato, é normal sentir raiva, é normal sentir desejo de que a mãe morra, isso também é normal. O que às vezes eu percebo notoriamente que as pessoas parecem que não querem se desvincular dessa relação emocionalmente. Elas querem muito ficar como não sendo vítimas. Todas elas, todos os filhos e filhas de mãe narcisista são vítimas. Mas de ficar sempre contando, lamuriando a sua situação e você não vê que as pessoas querem reagir.
pelo que você me falou aqui, você seguiu um caminho para você chegar à sua cura. Você identificou o seu problema. Através da identificação do seu problema, a minha mãe é diferente, então você identificou que tinha algo errado ali. O que você fez? Você trilhou pelo caminho do autoconhecimento. A partir do momento que você trilhou o caminho do autoconhecimento, você buscou ajuda com essa sua amiga terapeuta. Mas a gente percebe que tem pessoas que parece que querem viver nessa situação e ficam ali só falando do seu problema e você não vê a pessoa reagindo. Então, por isso que eu fiz questão, que uma vez assisti a sua live e falei com você em off, eu achei muito interessante isso que você falou, dos vitimistas dessa situação. Então, por isso que eu vou trazer a Virgínia para essa live, para ela abrir para esses filhos de como eles saírem dessa situação. Porque a partir do momento que você é vitimista, o vitimista ele faz o quê? Ele fica se lamuriando, ele fala das mesmas coisas, dos mesmos problemas. E isso só faz com que você conta para o outro, você acaba enfadando o outro não quer ouvir o seu problema. Então eu gostaria que você, nesse tema, você trouxesse para a gente como a pessoa deixar de ser vitimista dentro de uma relação narcisista. Primeiro a gente tem que separar que ser vítima é diferente de ser vitimista, né? Isso aí. Todos nós que somos sobreviventes, fomos vítimas, né? Somos vítimas, mas é diferente de se vitimizar. Se vitimizar é o quê? É você pegar, independente do que você viveu, se é com uma mãe narcisista ou não, e ficar naquilo ali, querendo atenção, querendo afago, querendo ser maternado. Eu acho que todo vitimista, no fundo, ele quer ser maternado. Ele não teve a atenção que precisava na infância, dentro dele tem uma criança que foi machucada, e ele quer atenção. Esse perfil de vitimismo é muito comum entre codependentes. Os codependentes que têm esse comportamento, não conseguem sair da relação, ficam remoendo, todo dia falam a mesma coisa, dizem que estão sofrendo, que não vão tolerar, no outro dia toleram. Então, boa parte vem de serem sobreviventes de mães narcisistas que têm codependência, que é não deixa de ser um transtorno, né? Se você pudesse falar um pouquinho dessa codependência, eu te agradeço. A codependência ou a dependência afetiva emocional, ela é um vício como quem tem um vício no álcool, nas drogas. Você passa a ter a sua bioquímica realmente viciada em alguém. E no caso das filhas de mães narcisistas que estão nesse papel de vitimismo, tem esse vício na mãe. Então, por mais que elas tentem sair, elas rodam e voltam para o mesmo lugar, que é em torno da mãe narcisista. E por não conseguirem sair desse círculo vicioso, elas ficam se lamuriando, né? É uma forma de pedir socorro. Outras, que talvez não tenham codependência, fazem isso para chamar realmente atenção, para receber atenção na internet, para serem maternadas. Essas precisam ser maternadas. E há outra situação dentro da psicanálise, que é o masoquismo inconsciente. Uma parte de mim, e Freud, né, ele deleita sobre isso, uma parte de mim quer ficar no sofrimento. Uma parte de mim goza do sofrimento. Mas eu não compreendo porque está no inconsciente. E aí eu fico repetindo. Eu volto e repito, tentando acertar algo que não consegue ser acertado. Porém, no fundo, tem um prazer inconsciente de ficar no papel de vítima. E ficar no papel de vítima tem suas vantagens. Uma das vantagens é que você está esperando alguém te salvar, você não tem que ter o trabalho de se salvar, né? Você recebe a atenção das pessoas, você se acomoda e não precisa de ir à luta, né? Se você tem dependência financeira, você, junto com a dependência emocional, ficar perto de alguém que possa te auxiliar financeiramente é mais cômodo. Então, tem as suas vantagens ser vítima, né? Mas eu garanto que isso tem mais desvantagens do que vantagens, porque a sua vida não muda, você não vai para frente. As pessoas estão, o mundo está girando e você está parado, esperando um milagre acontecer. E o milagre é o quê? Na cabeça de quem é codependente. A mãe narcisista ser uma pessoa boa. O marido alcoólatra deixar o alcoolismo e passar a tratar essa esposa bem.
Então, a filha de mãe narcisista fica em uma eterna busca de cura para a mãe, e busca métodos que possam fazer um milagre, e essa mãe vai amar, ou ela pensa que ela tem peito de aço e vai aguentar tudo, e tá tudo bem, né? Ela vai se sentir superior, não, pode falar o que quiser, eu não sofro mais. Uma eterna busca de salvação para a mãe, para que então ela seja feliz e ela cuide da vida dela. Isso nunca vai acontecer. Então, por nunca acontecer, essa pessoa deixa de cuidar de si mesma e passa só a cuidar dos problemas que a mãe narcisista traz, né? Seja campanha de fora, seja triangulação entre os irmãos, ela não tem outro assunto. O único assunto dela é a mãe narcisista. Ela não vive mais, às vezes até abandona emprego, deixa a faculdade, negligencia os próprios filhos, negligencia o casamento, porque o mundo dela começa a girar, que já girava em torno da mãe narcisista, e passa a girar mais ainda quando tem esse quadro de codependência. É muito triste, mas infelizmente não é incomum, não. É bem comum ter esse quadro de vício mesmo na própria mãe, porque é a maior referência, né? O primeiro elo de todo ser humano é com a própria mãe. E aí tem uma ligação muito profunda, né? Então, realmente não é fácil, mas é possível superar a codependência, é possível se libertar e passar a cuidar de si mesmo. Essa libertação, Virgínia. Você sai desse estado de vitimismo. Essa libertação da codependência, ela vem com ajuda terapêutica, né? Sim. Terapeutas que compreendem a codependência, porque nem todos também compreendem. Né? Tem que compreender o narcisismo e a codependência. Dentro do treinamento tem um workshop chamado Libertos. São 12 passos para vencer a codependência. Todas as sextas-feiras nós nos reunimos online para trabalhar cada sexta-feira uma parte, né, dessa ajuda. É uma ferramenta de apoio dentro do treinamento. Muito bom, a gente vai falar do seu curso. Eu acho que de tudo, depois da questão do luto que eu estava falando com você, o mais difícil é o filho da mãe e do pai narcisista aceitar que esse pai, que essa mãe, eles nunca serão curados desse transtorno. Porque, Virgínia, o filho fica com esse sentimento de utopia, né? Ah, minha mãe vai mudar, eu vou fazer tudo para que ela me aceite, eu vou fazer todas as situações para que ela se sinta bem. E você fica naquela esperança, acredito eu, fica naquela esperança de que um dia vai mudar. E aí você usa de mecanismo, de várias situações para que mude. Até que um dia a ficha cai, a pessoa tem um conhecimento do transtorno e nesse transtorno descobre que, pela psicanálise, já foi comprovado que não há cura, até por aquilo que você falou. Ainda é um assunto que ainda não está muito difundido, ainda não tem muita descoberta em relação a esse assunto. Então, os filhos precisam realmente cair essa ficha, esse choque de realidade, para seguir a vida dele, porque o pai e a mãe, eles não vão ser curados, mas quem tem que ser curado são esses filhos. Eles precisam buscar por essa cura. Eles precisam sair dessa relação emocional de codependência, como você está falando, com a ajuda de terapeutas, né? O que acontece? Só voltando aqui sobre a cura da mãe narcisista, que tem um caso, sim, de o primeiro narcisista curado, ele lançou alguns livros, né, no idioma inglês, só que eu não moro com ele, nem você, né? Será que foi curado mesmo? E algumas pessoas, né, mas tem fulano de tal que foi curado, será? Você mora com ele? Eu não moro. Só quem sabe da quintura do fogo é a panela, né? É o fundo da panela. Vamos nos agarrar a fatos. O fato eu não tive nenhum contato ainda com nenhuma filha de mãe narcisista real, o filho, que a mãe foi curada. Sequer teve retorno da terapia. Não tem, porque elas não conseguem ser verdadeiras nem na terapia. Eu tenho algumas alunas que são psicólogas e outras psicanalistas que elas não descobriram na formação. Descobriram através dos vídeos do YouTube recentemente, que as mães são narcisistas. E batendo um papo com elas, todas elas chegaram na mesma conclusão. Que por mais que elas
não tenham aprendido, né, não é falado direito na formação, ainda mantinham uma esperança de que talvez tivesse essa cura, mas realmente não tem. Transtorno de personalidade não tem cura. É tratamento, e não, elas falam que já receberam no divã pessoas que são narcisistas, que a família fala, a minha filha que mandou, eu vim, mas elas não tiram a máscara na consulta. Não então, tiram. Não tem como. Elas que já tiveram essa experiência, não tem como, sabe? Uhum. Então, é só para deixar bem claro isso, que quem tem essa esperança, o tempo está passando, você está perdendo sua vida esperando um milagre. Né? O milagre é você, né? Você ter resistido isso tudo. Só que Eu estou você vendo tem aqui, que cuidar. Virgínia, o perfil paz.narcisista escreveu aqui sobre essa pessoa que você falou. Essa pessoa que você falou, pelo que eu li sobre ele, é um narcisista consciente, mas não curado. Então deve ser isso. Mas eu já ouvi alguém falando que ele era um narcisista curado. Virgínia, fala para mim então das suas considerações finais, se você deseja falar mais alguma coisa, falar do seu canal no YouTube, do seu perfil aqui no Instagram, fica à vontade. Antes eu queria responder a Bruna. A Bruna está perguntando como lidar com a minha mãe narcisista quando se mora ainda com ela. Bruna, tem que fazer o jogo do narcisista. Né? Não deixe que ela descubra que você descobriu, né, que ela é narcisista. Você tem que ganhar inteligência emocional para que você consiga sair o mais ilesa possível dessa relação. Se você mora com ela, lute para ter independência, para não morar com ela, mas até lá você tem que fazer o jogo dela. Pedra cinza, né? Falar o mínimo possível de tudo na sua vida, deixar ela dando as surtadas delas, né? Que elas ora tão bem, ora surtam do nada. Deixar e lembrar sempre tudo que ela for falar a respeito de você é baseado no mundo imaginário, que a gente chama de Narcolândia, né? Então, tudo é no fantástico mundo de Bob dela, e normalmente tudo que elas falam de ruim contra os filhos, elas estão falando delas mesmas. Lembrar disso quando você estiver sendo atacada, de que ela está falando dela mesma, baseado no mundo imaginário. E falar o mínimo possível. Ter o mínimo possível de contato. Se ela insistir em algumas respostas, você responda, mas não brigue, né? A forma de você ganhar uma guerra com o narcisista é largando o ringue, é não lutando, né? Não é ter sangue de barata, é ter inteligência emocional, que é algo que realmente tem que ser trabalhado, que tem também nas minhas videoaulas, tem uma aula só sobre equilíbrio emocional. Inteligência emocional é fundamental para a vida, né? Não só para lidar com a mãe narcisista, para a vida, né? E é muito isso. Bom. E aí eu quero pedir para me seguirem no Instagram, virginia.cose. Virginia, desde já quero agradecer novamente a você. Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite, de ter trazido a sua história, né? Tem muitas pessoas que preferem não contar a sua história, e a gente também respeita essas pessoas, mas você veio assim com o coração muito aberto para você falar um pouco de si. Fico muito feliz de hoje você ser uma mulher realizada com tudo que você passou. Você quis ser mãe, você hoje é casada, é feliz, você hoje é terapeuta, e você tem a consciência de que você passou por isso porque você tinha que passar. Né? Eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito que nós temos missões para serem cumpridas aqui na Terra. E uma dessas suas missões foi de você vir no ventre de uma mãe narcisista, passar pelo que você passou, para que hoje você seja uma mãe, né, desses filhos que precisam realmente conhecer, ter o seu autoconhecimento, e através de você, do seu conhecimento e experiência, elas alcançarem a sua cura. Então, muito obrigada por você ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Estarei sempre aqui te apoiando, sempre que você precisar, pode contar conosco, porque o nosso Instagram ele é voltado também para esse tipo de assunto. Nosso Instagram é seja diferente, faça diferente, a diferença em todos os sentidos. E a gente vê realmente que esse mundo narcisístico é um mundo ainda muito fechado, então estou sempre trazendo pessoas aqui para que possa falar desse assunto. Então, gratidão mesmo por essa oportunidade de você estar aqui com a gente, tá bom?
Obrigada, obrigada mesmo, e que possamos cada vez mais divulgar. Que a intenção Sim. é essa, é divulgar cada vez mais para que maior número de sobreviventes descubram que são sobreviventes, né? Porque muitos não sabem. Eu tenho alunas com mais de 60 anos que descobriram agora, passaram a vida inteira no escuro. Vamos continuar levando aí luz, Vamos. né? Pessoas como você que abrem espaço para que a gente fale, que é um tabu, né? Falar de um transtorno que acomete mulheres e mães, né? É um tabu. Então eu vou remando contra a maré, mas eu não desisto. Isso Cada aí. vez mais vamos seguindo, porque é muito importante. E É como você aquele lema. falou, tem muita gente que realmente precisa dessa informação. Tem muita gente para ser alcançada ainda. Né? E Tem. realmente cada um tem uma missão. Eu tenho a minha e cada um sobrevivente tem a sua, que eu acredito que é estender a mão para mais 10. Imagina uma rede, né? Se cada Nossa. sobrevivente estende a mão para mais 10 sobreviventes, né? Então, são esses pontinhos de luzes que fazem a gente estar aqui. Talvez esse é o propósito, né? Vamos entender só É. depois. Somos uma corrente. Se a gente segurar na mão de 10, são mais 10 que vão ser multiplicados. A gente pode chegar a esse nível. Aqui no finalzinho da live, a gente tem o aviãozinho. Envia para alguém. Eu fiz uma chamada hoje de manhã falando que às vezes você conhece a história de alguém, você não é filho e nem filho de mãe narcisista, mas você conhece alguém que tem uma história estranha com relacionamento com a mãe, com o pai. Vai que eles são filhos de pais narcisistas, então você vai ser luz na vida dessa pessoa. Como Virginia falou, a gente está trazendo luz em cima dessa sombra. Seja você também um soldado da luz.